Eu quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo 23. Talvez ela já esteja até aberta, né? Aberta há muito tempo em cima da estante. Talvez ela até abra sozinho, já você faz assim, ela já abra sozinho. Mas abra comigo a sua Bíblia no Salmo de 23. Salmo 23. Eu quero ler com vocês. Salmo 23. Esse salmo que tem abençoado muito a minha vida nesses dias. Eu tenho estudado esse salmo já faz uns 2 meses que eu tenho me debruçado sobre este salmo. E ele tem mudado muita coisa no meu aspecto de eu enxergar o meu relacionamento com o meu pastor. Até domingo passado eu comecei a falar dele, mas eu não falei, comecei falando do aspecto do Salmo 23, mas eu comecei falando do relacionamento ovelha, pastor, e hoje eu quero falar de algo diferente, do pastor e a ovelha, mas eu quero começar a bater um papo com vocês. Provavelmente, muito provavelmente, eu não acabe hoje, porque tem muita coisa aqui, eu não quero passar por cima, eu não quero deixar nada para trás, porque é um assunto riquíssimo. Eu quero expor o Salmo 23 aqui com vocês, quero falar os detalhes daquilo que eu consegui, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Então eu quero orar com vocês antes de nós fazermos a leitura do Salmo 23, do verso 1 ao verso 6. Senhor, obrigado por nós estarmos reunidos aqui nessa manhã na Tua presença. Obrigado pela Tua santa, santíssima e poderosa palavra, Senhor. A Tua palavra que nos conduz, a Tua palavra que nos dá vitória, a Tua palavra que nos exorta, a Tua palavra que nos cura, a Tua palavra que nos transforma. Obrigado, Senhor, porque sem a Tua palavra nós não temos condição de prosseguir, Senhor. Por isso, meu Pai, fala-nos através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, nesta manhã, revele-nos a Tua palavra. Nós queremos que o Teu Espírito Santo tire toda a tampa dos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir através dos nossos ouvidos e que chegue até os nossos corações a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Salmo 23. Eu quero falar com vocês Salmo 23. É muito importante nós termos discernimento para nós ouvirmos a voz do nosso pastor. É muito importante nós, na condição de ovelhas, termos a sensibilidade de nós ouvirmos a voz do nosso pastor. Porque senão, nos dias de hoje, qualquer voz ela é capaz de nos levar. Qualquer voz ela é capaz de nos conduzir, qualquer voz é capaz de nos guiar nesses dias, né? Muitas vozes elas não nos levam para perto de Deus. A voz do nosso pastor, ela tem o potencial, ela tem o poder de nos levar para perto de Deus. Existem muitas vozes nos dias de hoje. Muitas vozes que são vozes sutis, que nós ouvimos, e nós precisamos de discernimento. O que eu vou falar agora que não estou falando isso, que fique muito claro através aqui para você. Por exemplo, existem muitos filmes que nós assistimos muitas vezes, que são mensagens sutis, que nós assistimos, e que ficam mensagens lá no fundo, que nos fazem trilhar por caminhos perigosos. Séries. Muitas séries, muitas vezes, em que o vilão é o bonzinho, e o bonzinho você torce para que seja condenado. Nós precisamos tomar cuidado com essas mensagens. Não estou falando aqui, eu não quero ser o juiz da causa má ou da causa boa, não estou falando isso. Nós precisamos de discernimento em como nós lidamos com as propostas deste mundo. E como nós temos esse discernimento através do nosso pastor.
Existe um desenho do ano de 1954 chamado A Bruxinha Boa. Já viu o Bruxo Bom? A Bruxinha Boa. Existem hoje muitos desenhos que propõem o que? A criança, o que? A rebeldia. E nós como pais precisamos ter o discernimento de entender o que os nossos filhos estão assistindo. Hoje é muito comum que o relativismo, isto é uma mentira boba. Existe, meu irmão, mentira boba? Existe mentira boba? Mentira é mentira. Não existe mentirinha, mentirona, não existe pecadinho, pecadão. Mentira é mentira e é pecado e pronto. O pai da mentira é o diabo. E pronto, e ponto final. Existem muitas coisas que incentivam, por exemplo, a bebida alcoólica. Existem bares, por exemplo, olha o nome, Santo Bar, Divino Gole, relativismo. Existe muito relativismo nos dias de hoje. Muitas vozes que trazem sobre a nossa mente, sobre o nosso estilo de vida, vozes. Mas nós precisamos ter o quê? Discernimento em como nós lidamos, em como nós vivemos, em como nós ouvimos as vozes que vêm deste mundo. E eu quero ler com vocês o Salmo de número 23, do verso 1 ao verso 6, que nos diz o seguinte. Eu vou ler para vocês na versão revista e atualizada. E nos diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Eu comecei falando um pouco sobre as vozes que existem de proposta neste mundo nos dias de hoje. Eu quero também, antes de eu entrar na exposição do Salmo 23, eu quero falar um pouco sobre as ovelhas, as características das ovelhas. Semana passada nós falamos da ovelha e o seu pastor. Hoje eu quero falar do pastor e a ovelha. Mas eu quero entender um pouco com você sobre as características, são as 11 características da ovelha a nível de introdução. Em primeiro lugar, as ovelhas são dóceis. Ovelha é um animal dócil. Em segundo lugar, a ovelha é um animal que ela não tem um bom faro. Sabia disso? A ovelha, ela não tem um bom faro. Por isso, elas comem coisas boas e coisas ruins. Por não ter um bom faro, as ovelhas, elas comem coisas boas e coisas ruins.
Por exemplo, o cachorro, ele tem um excelente faro. E um cachorro que eu fico muito, que nem, por exemplo, o meu cachorro tem um cachorro e ele escolhe o que ele quer comer. Por exemplo, pão. Quando você vai dar pão, ele vai querer um pedaço de pão, ele só pega o pão se tiver com manteiga. E ele sabe quando está com manteiga. Pedaço de bolacha, fui dar um pedacinho de bolacha de maisena para ele e estava sem manteiga. Eu fui dar, ele não pegou. Por quê? Porque estava sem manteiga. E detalhe, não é margarina, tem que ser manteiga. E se bobear, ele escolhe a marca da manteiga, tem que ser aviação se bobear. Faro. As ovelhas, elas não têm bom faro, portanto elas comem coisas boas e comem coisas ruins. Elas são medrosas. As ovelhas, em terceiro lugar, elas são medrosas. Por isso que a ovelha precisa da presença do pastor. Por isso que a ovelha, ela precisa da presença do pastor. Em quarto lugar, as ovelhas, elas não se defendem da presença dos predadores. As ovelhas, elas não se defendem da presença dos predadores. A ovelha, ela é um dos animais que está na base da cadeia alimentar. A ovelha, ela não tem, por exemplo, ela não morde, ela não arranha, ela não tem como, ela não se defende, ela não ataca. Então é um animal que está na base da cadeia alimentar. Em quinto lugar, a ovelha se ferida. A ovelha se ferida, ela precisa ser carregada onde? No ombro do pastor. A ovelha é um ser totalmente dependente do pastor. A ovelha é um ser dependente do pastor. Sexto lugar, aí que eu me identifico com a ovelha. A ovelha é um animal que tem um estômago grande. Eu me identifico com ela, Juninho. A ovelha é um animal que tem um estômago grande. Com isso, olha que interessante. Com isso, elas costumam brincar muito à noite. E o que acontece? Então elas costumam comer muito. Elas costumam comer muito. Então quando elas comem muito e à noite elas costumam brincar. E quando elas brincam, elas caem viradas com a pata para cima e elas não conseguem se virar. E se o pastor não virá-la em cerca de 1 hora, ela morre. Isso é uma particularidade da ovelha. Por ter um estômago grande, ela come muito. E ela costuma brincar muito à noite. Então o pastor tem que ficar atento com ela à noite, porque se ela cair com a pata virada para cima, e o pastor não virar ela em 1 hora, ela morre. Em sétimo lugar, elas são domesticáveis. Elas são domesticáveis, por isso, o pastor vai sempre à frente e as ovelhas vão atrás. Elas são domesticáveis. Oitavo, as ovelhas são míopes. Elas não têm um bom discernimento. A ovelha é míope. Ela não tem um bom discernimento. Nono lugar, elas precisam da vara e do cajado do pastor para discipliná-la. A ovelha precisa ser disciplinada, porque muitas vezes elas mostram sinal de rebeldia. E sabe como ela é disciplinada? O cajado, muitas vezes, o pastor puxa ela pelo pescoço, você vai ver isso no Salmo 23, e outras vezes o pastor tem que quebrar a perna dela, quando ela toma caminhos de rebeldia. E quando o pastor quebra a perna dela, o pastor carrega ela no ombro, pelo caminho certo, até ela aprender e deixar de ser rebelde. Que está aqui no 10º, né? Se ela for rebelde, o pastor precisa quebrar a perna dela, para que ela não trilhe mais aquele caminho. E 11º, elas são facilmente infectadas pelas moscas. Preste atenção. Elas são facilmente infectadas pelas moscas.
Por isso o pastor precisa passar óleo na cabeça delas. E agora eu queria olhar essas características dentro do Salmo 23 com vocês. Essas características dentro do Salmo 23. E o Salmo 23, 1. O Salmo 23, 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui no versículo 1, já nos deixa muito claro que nós somos estas ovelhas. No versículo 1 nos deixa muito claro que todas aquelas características que nós lemos aqui, somos nós. E que Ele é o pastor, que Jesus Cristo é o pastor, que é Ele quem terá o cuidado do pastoreio com as nossas vidas. E de que Ele sendo o nosso pastor, nada vai nos faltar, nada irá nos faltar. Da parte dEle nós teremos tudo aquilo que nos será necessário para a nossa vida nessa terra. Nossa vida nessa terra terá tudo aquilo que será necessário. O Senhor sendo o nosso pastor, nada irá nos faltar. O Senhor sendo o seu pastor, nada lhe faltará. Quem é o seu pastor? Quem tem sido o seu pastor nesses dias, meu irmão? O Senhor sendo o seu pastor, nada te faltará. Mas quando o Senhor é o meu pastor, existe algo que precisa ser gerado no meu coração. Existe algo que precisa ser praticado por mim no dia a dia. E este algo que tem que ser gerado no meu coração, este algo que tem que ser praticado no meu dia a dia, chama-se gratidão. A gratidão tem que ser algo que tem que estar presente nas nossas vidas como ovelhas deste pastor. Precisamos ter gratidão com aquilo que temos e com aquilo que não temos. Precisamos ser gratos, porque se não temos algo até este momento, é porque aprove ao pastor não nos dar até este momento. Você pode falar amém na sua casa? Porque muitas vezes nós somos gratos por aquilo que temos e reclamamos daquilo que não temos. Porque eu sou tão obcecado por aquilo que eu não tenho, que eu esqueço de ser grato por aquilo que eu já tenho. Eu sou tão obcecado por aquilo que eu não tenho, que eu busco, e aquilo que eu já tenho, que eu já conquistei, que eu já batalhei, ficou de lado, ficou de escanteio, virou algo na estante. E eu deixo de manifestar gratidão na minha vida, dia após dia, por aquilo que Deus já me deu. Por quê? Porque eu sou tão obcecado por aquilo que eu não tenho, eu sou tão obcecado por aquilo que eu preciso, eu sou tão obcecado por aquilo que fulano tem, eu sou tão obcecado por aquilo que eu busco ter um dia na minha vida. Eu preciso ser grato por aquilo que Deus já me deu e por aquilo que eu não tenho, porque se eu não tenho, aprove ao pastor não me dar ainda. E se ele tira alguma coisa da minha vida, porque o pastor tira algumas coisas das nossas vidas, é porque aquela coisa vai ocupar o lugar dele. Sabia disso? Se ele tira alguma coisa da minha vida, é porque aquela coisa vai ocupar o lugar do pastor na minha vida. Meus irmãos, nós precisamos aprender a interagir com a vida com esta ótica.
Porque esta ótica é a interação com a vida, na ótica da ovelha com o pastor. Porque o Senhor, quando você não crê nisso, você não diz isso, você não declara isso, a Bíblia não fica aberta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é só uma declaração ou isso é uma verdade? Meus irmãos, nós precisamos deixar as declarações de lado e precisamos viver estas verdades nas nossas vidas. O verso 2 de Salmo, a parte A, nos diz o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. As ovelhas, como nós falamos, elas não têm bom faro. Por isso elas comem coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. As ovelhas, elas não tendo bom faro, elas acabam comendo coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Eu falava do meu cachorro, né? Eu falava do pão com a manteiga. Se eu der junto para ele migalhas de pão com manteiga e sem manteiga, ele vai comer só o que tem com manteiga, Juninho. O ser humaninho, né? Como diz aquele cara lá da piada. Que esqueci o nome dele, Rastafari, né? Por quê? É o faro. A ovelha não, ela come aquilo que é bom e ruim junto. E por ela ser míope, ela não tem também um bom discernimento. E aqui no Salmo 23, verso 2, a parte A do versículo diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E o pastor, conhecendo a sua ovelha, o pastor sabendo que a sua ovelha, ela não tem bom faro, ela não tem bom discernimento, sabendo que eu e você vamos comer coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo, sabendo que nós não temos bom discernimento, Ele nos leva num pasto que tem comida boa e nos alimenta naquele lugar. E para a ovelha ir para um pasto limpo, um pasto com comida boa, significa o que para ela? Segurança. Segurança. O pastor nos dá segurança. Nós precisamos entender que o nosso pastor tem nos alimentado todos os dias. O Senhor Jesus quer alimentar você cada vez mais. Precisamos ser alimentados em nossa alma, que é nas nossas emoções, em tudo aquilo que precisamos nessa vida. O nosso pastor tem nos alimentado em pastos verdejantes. Ele nos tem providenciado tudo. O que tem te faltado, meu irmão? Ele tem providenciado para você bons empregos. Tem providenciado para você o quê? Bons chefes. Tem dado para muitas pessoas garantias de salários. Tem dado boas pessoas tem estado perto de nós, bons amigos, pessoas para nos aconselhar. E o que nós temos feito? Será que nós temos valorizado isso? Ele tem nos colocado em pastos verdejantes. Nós temos estado nesses pastos, mas nós temos valorizado isso. Ele nos protege das coisas ruins que podem alimentar as nossas mentes, mas nós temos valorizado isso. Tem colocado os bons professores ao lado dos seus filhos. Por exemplo, a nossa comunidade tem oferecido o Comuna Kids, os juniores, o Ministério com Jovens e Adolescentes, a preocupação com as nossas crianças, a reunião com os pais hoje, tudo que nós temos proporcionado é a preocupação, são pastos verdejantes. E o que nós temos visto?
As ovelhas não têm se preocupado em comer essa comida, mas têm procurado comer comida de outros pastos. O nosso pastor, com as ovelhas que ele colocou neste pasto verdejante, tem se preocupado em comer comida de outros pastos. Meu irmão, valorize, 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 valorize o pasto verdejante que Deus te colocou. Eu acompanho tudo que é da nossa comunidade, a live nossa de sexta-feira, meus irmãos, alto nível. Não estou falando porque é de Itaquera, não. A Fabiana sabe, se eu tiver que criticar, eu sou o primeiro a criticar. Meus filhos estão aqui, sabem. Se eu tiver que criticar, eu sou o primeiro, Júnior. Alto nível. Testemunhos, tanto que nós estamos estudando a possibilidade de fazer mais uma. Porque foi alto nível. De todas as lives que eu assisto, essa está entre as top 5. Alto nível. Preocupação de fazer reunião com os pais, os kids e os juniores. Por quê? Proporcionar o melhor. A preocupação do ministério com jovens e adolescentes. A nossa liderança com jovens e adolescentes tem chorado nesses dias para tentar rebanhar e trabalhar com a nossa juventude. Pastos verdejantes. Pastos verdejantes. Ele nos coloca em pastos verdejantes. Pastos, Ele quer te alimentar. Ele te colocou num pasto verdejante. Te colocou num lugar aonde você e a sua família são alimentados. A grama do vizinho não é mais verde que a nossa, não, meu irmão. Não é, não. Amém? A parte B do versículo, eu vou entrar aqui na parte B do versículo e eu vou parar por aqui, porque tem tanta coisa rica para sair daqui ainda. E nós vamos continuar. Talvez nós vamos aí mais uns 2 domingos ainda. 23, verso 2 diz: leva-me para junto das águas de descanso. O ser humano precisa de descanso nessa vida. E Ele, como nosso bom pastor, providencia o que para nós? Consolo, consolação. Ele derrama sobre nós o que? Derrama sobre nós o que? A alegria do Espírito. Derrama sobre nós o consolo do Espírito sobre nós. Nada dá tanto descanso ao ser humano quanto a presença do Senhor. Êxodo 33:14, lá em Êxodo 33:14, diz o seguinte, se você quiser abrir aí na sua casa, nós estamos sem a Bíblia no computador hoje, diz o seguinte: respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei, e lhe darei descanso. Depois de uma situação estressante, de Moisés com o povo, de Moisés com as tábuas do mandamento, o povo havia se corrompido. Irmãos, uma situação de desgaste. Deus fala para Moisés: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Nada dá tanto descanso ao ser humano quanto a presença do Senhor. Sabe, meus irmãos, não é só o descanso físico, mas é o descanso da alma. É o descanso da alma.
Eu descanso, não é só o descanso físico, é o descanso da alma. Deus quer te dar descanso. Você não tem dormido, não tem conseguido dormir à noite. Olha Ele. Tem tido insônia, olha Ele. Tem tido preocupações em muitas situações, olha Ele. Não tem tido solução ao seu problema, olha Ele. Sabe por quê? Porque Ele abrirá um caminho. Naum 1:3 diz o seguinte: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele quer te dar descanso, e eu encerro por aqui. Eu quero te convidar que você aí na sua casa feche os seus olhos. Feche os seus olhos.